de auxiliar num salão simples a cabeleireiro das estrelas. Tudo começou com uma traição. Quando tentei desistir, encontrei a verdade que transformou minha dor em poder. Meu nome é André. E eu era só um cara comum tentando achar meu caminho na vida, morando numa cidadezinha do interior de São Paulo chamada Itatiba. Desde moleque eu tinha essa paixão por cabelos. Lembro de pegar a tesoura velha da minha mãe e tentar cortar o cabelo do meu irmão caçula, o Lucas, que ficava parecendo um espantalho depois das minhas obras de arte. Minha família era humilde. Meu pai trabalhava como mecânico numa oficina pequena, e minha mãe costurava em casa para ajudar nas contas. Eles nunca entenderam meu interesse por algo que viam como coisa de menina ou perda de tempo. Meu pai sempre repetia: André, vai arrumar um emprego de verdade, tipo na fábrica ou na mecânica comigo. Cabeleireiro? Isso não dá futuro para ninguém. Mas eu não desistia. Aos 18 anos, depois de terminar o ensino médio, juntei o pouco dinheiro que tinha de uns bicos e me matriculei num curso básico de cabeleireiro numa escola técnica da cidade vizinha. Foram 6 meses de aulas práticas, aprendendo a misturar tintas, a usar tesouras profissionais e a entender os tipos de cabelo. Me formei com uma nota boa, e aí comecei a bater na porta de salões. A maioria me dispensava, dizendo que não precisavam de auxiliar ou que eu era muito novo. Até que cheguei no Bela Forma, um salãozinho modesto no centro de Itatiba, com fachada azul desbotada e um letreiro que piscava de vez em quando. A dona Beatriz, a dona do lugar, era uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelo curto tingido de loiro e um jeito durão, mas com um coração bom. Ela me deu uma chance quando viu minha determinação. Tudo bem, garoto. Começa como auxiliar. Lava cabeças, varre o chão e observa. Se mandar bem, quem sabe te dou uma tesoura. Eu aceitei na hora, feliz da vida. O salão cheirava a shampoo de frutas e condicionador, misturado com o barulho de secadores e fofocas das clientes. Era acolhedor, um lugar onde as mulheres do bairro vinham não só para arrumar o cabelo, mas para desabafar sobre a vida. Meus colegas eram a Camila, uma manicure animada de 25 anos, com unhas sempre pintadas de cores vibrantes, e o Ricardo, o cabeleireiro principal, um cara de 35 anos que se achava o rei do pedaço, com seus cortes modernos e tinturas perfeitas. A Camila virou minha amiga rápido. A gente almoçava junto, contando piadas e falando de séries na Netflix. Ela me encorajava. André, você tem talento, viu? Continua assim que vai longe. Já o Ricardo era mais reservado, me ensinava uns truques, mas sempre com um ar de superioridade, como se eu fosse um aprendiz que nunca ia chegar aos pés dele. Todo dia, minha rotina era a mesma, e eu amava aquilo. Acordava às 6, tomava um café rápido com pão e manteiga em casa, pegava o ônibus pro centro e chegava no salão às 7. Preparava as toalhas, misturava as tintas pros cortes do dia e ajudava a arrumar as estações. As clientes chegavam aos poucos. A Dona Maria, uma senhora de 60 anos que vinha toda semana para um corte básico e para reclamar do marido. A Larissa, uma jovem de 20 anos que pedia estilos modernos tipo ombre hair, e me deixava experimentar ideias novas. Eu ouvia tudo, aprendendo a ler as pessoas pelos cabelos que tocava. Um cabelo seco significava estresse, um corte radical significava mudança na vida. Parecia tudo normal, uma rotina simples que me fazia feliz. Eu sonhava em um dia ter meu próprio salão, talvez maior, com mais funcionários e clientes famosas, mas por enquanto estava contente em aprender com o Ricardo. Ele me deixava ajudar em cortes mais simples, e eu absorvia cada dica como uma esponja. A Camila e eu trocávamos olhares cúmplices, quando uma cliente contava uma história engraçada, e a Beatriz elogiava meu trabalho de vez em quando. André, você é dedicado. Isso é raro hoje em dia. Eu me sentia útil, parte de uma pequena família ali no Bela Forma. Mas nem tudo era um mar de rosas. Em casa, meu pai continuava com as críticas. Toda noite no jantar, ele soltava: André, quando você vai arrumar um emprego decente? Esse negócio de lavar cabelo não vai te levar a lugar nenhum. Minha mãe tentava defender, mas acabava concordando em silêncio. No salão, o Ricardo às vezes me cortava na frente das clientes, dizendo que eu era lento ou que meus penteados eram amadores demais. Eu ria junto, achando que era brincadeira de mentor, mas no fundo doía. A Camila notava e me consolava depois. Ignora, ele é assim com todo mundo. Uma coisa que me mantinha motivado era meu hobby em casa. Depois do trabalho, eu comprava manequins baratos no Mercado Livre e praticava cortes novos, seguindo tutoriais no YouTube.
Estudava tendências de Paris e Nova York, sonhando em atender gente famosa um dia. Ria de mim mesmo, achando que era impossível para um cara de Itatiba como eu. O salão era meu mundo, e eu não via as rachaduras ainda. Parecia estável, como se nada pudesse abalar aquela rotina que eu tanto amava. Olhando para trás, eu deveria ter notado os sinais sutis. O Ricardo vivia no celular durante os horários vagos, sussurrando chamadas que pareciam urgentes. E a Camila às vezes ficava quieta quando eu falava dos meus planos futuros, mudando de assunto rápido. A Beatriz parecia mais estressada com as finanças, contando moedas no caixa no fim do dia. Mas eu achava que era só a economia ruim. Eu era ingênuo, confiando cegamente que meu esforço ia me levar longe, sem imaginar que uma traição estava se armando bem debaixo do meu nariz. Lembro de uma tarde específica que marcou o começo de tudo. Uma cliente nova entrou, uma mulher elegante chamada Sofia, pedindo um corte chique inspirado em celebridades. O Ricardo me deixou ajudar, e eu dei uma ideia de camadas que ela amou. Ela saiu radiante, dando uma gorjeta extra para mim. O Ricardo sorriu na hora, mas depois, quando ficamos sozinhos, disse: "Não se anima muito, André. Isso aqui não é para todo mundo." Ri, achando que era motivação reversa, mas aquele comentário ficou ecoando na minha cabeça. Aquele momento ficou na memória, como a calmaria antes da tempestade que ia virar minha vida de cabeça para baixo. As coisas no Bela Forma começaram a ficar estranhas, mas eu não conseguia apontar o dedo para o problema exato. Continuava lavando cabeças, misturando tintas e ajudando nos cortes, mas o ar no salão parecia mais pesado, como se uma nuvem invisível pairasse sobre nós. A Camila, que antes ria de tudo e compartilhava fofocas comigo durante o almoço, agora ficava quieta, evitando meus olhares e respondendo com monossílabos quando eu puxava a conversa. O Ricardo, por sua vez, estava mais distante do que nunca, passando horas no celular e saindo cedo sem dar explicações para Beatriz. Será que era só estresse do dia a dia? Ou tinha algo maior rolando por trás? Comecei a notar discrepâncias pequenas que me incomodavam. As tintas e produtos sumiam mais rápido do que o normal. E quando eu checava o estoque, via que as caixas estavam pela metade sem motivo aparente. Uma vez peguei o Ricardo contando um maço de dinheiro no fundo do salão, longe dos olhos das clientes, mas quando perguntei se era para o pagamento de fornecedores, ele deu uma risada forçada e disse: "Deixa pra lá, André, isso é coisa de adulto." Não colou direito, mas eu deixei passar, achando que era coisa da minha cabeça paranoica. A Camila foi a primeira a me dar uma pista involuntária. Numa pausa pro café, ela murmurou algo sobre mudanças vindo pro salão, e olhou pro Ricardo com um ar nervoso. Quando insisti, perguntando o que ela queria dizer, ela mudou de assunto rápido, falando sobre o tempo ou alguma série nova. Mas aquilo me deixou inquieto, roendo por dentro. No dia seguinte, flagrei os dois sussurrando na copa, parando abruptamente quando entrei com uma bandeja de copos sujos. "O que foi isso?" perguntei, tentando soar casual, mas eles só riram e disseram que era sobre uma cliente chata. Meu coração acelerou. Será que estavam escondendo algo de mim? Meu pai em casa não ajudava em nada com minhas dúvidas. Ele vivia repetindo que eu devia largar o salão, que ser cabeleireiro não dava futuro nenhum. "Olha pro Ricardo, ele tá lá há anos e ainda luta para pagar as contas." Ele zombava durante o jantar, enquanto minha mãe balançava a cabeça em silêncio. Aquilo me machucava profundamente, mas ao mesmo tempo me dava uma raiva que me motivava a provar o contrário. No salão, eu dava meu melhor, criando penteados que as clientes elogiavam cada vez mais. Mas o Ricardo começou a criticar com mais frequência, dizendo que eu era ambicioso demais para um simples auxiliar, ou que meus estilos eram exagerados para o nosso público. Uma noite, depois do expediente, quando todo mundo já tinha ido embora, eu fiquei para arrumar o estoque e vi o Ricardo saindo com uma bolsa cheia, que não parecia de ferramentas ou produtos do salão. No dia seguinte, perguntei casualmente se ele tinha esquecido algo, e ele riu, dizendo que era coisa pessoal, nada com o que se preocupar. Não acreditei nem um pouco. Comecei a ficar mais atento, notando que ele marcava horários extras sem registrar no livro de agendamentos, e as gorjetas pareciam sumir do pote coletivo. A Beatriz, quando eu a confrontei timidamente sobre o estoque baixo, só deu de ombros e disse para eu focar no meu trabalho, que ela cuidava das contas. Meu instinto gritava que tinha traição no ar, mas eu ainda confiava neles como se fossem família. Afinal,
A Camila tinha me ajudado nos primeiros dias, me ensinando a lidar com clientes difíceis, e o Ricardo me dera dicas valiosas sobre tinturas. Mas as dúvidas cresciam a cada dia. Uma tarde, uma cliente regular, a Dona Maria, comentou casualmente que tinha visto o Ricardo num salão novo na cidade vizinha, conversando com o dono como se fossem velhos amigos. Aquilo me gelou. Será que ele estava pulando fora e levando segredos do Bela Forma? A Camila, percebendo minha inquietação, tentou me acalmar uma vez dizendo: André, relaxa, tudo vai ficar bem. Às vezes as coisas mudam para melhor. Mas seu tom era forçado, e ela evitou o assunto depois. Meu pai, numa noite de discussão em casa, soltou: Se o salão tá ruim, larga logo. Eu avisei que isso não ia dar em nada. Aquilo me deixou ainda mais determinado, mas também mais desconfiado. Passei noites em claro, estudando mais técnicas de cabelo para me distrair, mas o salão agora parecia um barril de pólvora pronto para explodir. Por fim, as suspeitas se confirmaram numa conversa que ouvi sem querer, escondido atrás da porta da copa. O Ricardo e a Camila discutiam baixinho sobre dividir os lucros extras e se livrar do André antes que ele descubra. Congelei no lugar, o coração batendo como um tambor. Eles estavam me traindo? Planejando me deixar para trás enquanto embolsavam dinheiro do salão? Meu mundo desabou ali mesmo, mas eu precisava de provas concretas. Naquela noite, decidi investigar por conta própria, sem imaginar o tamanho da teia de mentiras que ia desvendar e como isso ia me lançar num caminho inesperado de superação. A verdade veio como um tapa na cara, daqueles que te deixam zonzo por dias. Depois de ouvir aquela conversa sussurrada entre o Ricardo e a Camila, eu não conseguia mais fingir que tudo estava bem. Meu peito apertava toda vez que entrava no salão, mas eu disfarçava com um sorriso forçado, atendendo as clientes como se nada tivesse mudado. Naquela noite, depois de todo mundo ir embora, eu fiquei escondido no estoque, esperando o momento certo para revistar as coisas. Meu coração batia forte, como se eu fosse um detetive num filme de suspense, mas na real era só um auxiliar assustado tentando entender o que estava acontecendo. Revirei a gaveta do Ricardo com cuidado, usando a lanterna do celular para não acender a luz e chamar a atenção. Achei recibos falsos, notas de compras de produtos que nunca chegavam ao salão, e um caderno com anotações sobre vendas extras e valores que somavam milhares de reais. Meu estômago revirou. Ele estava roubando o estoque, vendendo tintas e shampoos por fora para clientes particulares e embolsando o dinheiro sem declarar para Beatriz. Pior, tinha entradas com o nome da Camila, mostrando que ela estava metida, ajudando a esconder os produtos e dividindo os lucros. Como eles podiam fazer isso com a Beatriz, que os tratava como família? Não parei por aí. No dia seguinte, fingi uma dor de cabeça para ficar na copa mais tempo, e gravei uma conversa deles com o celular escondido atrás de uma pilha de toalhas. Eles falavam abertamente sobre vender o estoque inteiro para um salão concorrente na cidade vizinha e culpar a Beatriz pelas dívidas acumuladas. O André é inocente demais, vai acreditar em qualquer história que a gente conte. O Ricardo riu, com um tom cruel que eu nunca tinha ouvido. E a Beatriz? Ela tá velha, não vai durar muito nesse ramo, a Camila acrescentou, e aquilo me deixou furioso. Meu sangue ferveu. Eles me viam como um idiota útil, usando meu trabalho honesto para encobrir os roubos deles. A Beatriz, quando eu reuni coragem e mostrei as provas numa tarde chuvosa, depois de fechar o salão mais cedo, ficou chocada. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto via os recibos e ouvia a gravação. Como pude ser tão cega, André? Eu confiei neles por anos, ela disse, a voz tremendo. Descobrimos que o Ricardo planejava abrir seu próprio salão com o dinheiro roubado, levando clientes fiéis como a Dona Maria e a Larissa, prometendo descontos. A Camila confessou depois, quando a confrontamos juntas, dizendo que era pressionada pelo Ricardo e precisava do dinheiro extra para ajudar a família doente. A traição doía como uma facada. Eu confiava neles como irmãos, compartilhava almoços, risadas, e agora via que era tudo uma fachada. Meu pai, quando contei o que estava acontecendo em casa naquela noite, zombou de novo. Eu avisei, filho. Esse mundo de salão é cheio de falsidade. Cabeleireiro não dá futuro, larga a mão. Aquilo me quebrou por dentro, mas ao mesmo tempo me deu uma força que eu não sabia que tinha. Decidi não desistir do meu sonho. Com as provas em mãos, fomos à polícia juntos, a Beatriz e eu, e o Ricardo foi detido por desvio de bens. O salão quase fechou as portas por causa das dívidas,
Mas a Beatriz me promoveu a cabeleireiro principal na hora, dizendo: "Você salvou isso aqui, André. Seu talento e sua honestidade valem ouro." Mas a reviravolta maior veio quando uma cliente famosa apareceu por acaso, no meio daquela bagunça toda. Era a atriz Fernanda Oliveira, que estava na cidade gravando uma novela e ouviu falar do drama do Bela Forma por uma amiga local. Ela entrou no salão pedindo um corte urgente para uma cena. E como o Ricardo já estava fora, eu assumi. Nervoso como nunca, mas com as mãos firmes, fiz um corte incrível, inspirado nos tutoriais que eu via no YouTube, com camadas suaves e uma cor que realçava seus olhos. Ela amou, olhando no espelho e dizendo: "Garoto, você tem um dom. Isso é melhor que os salões de São Paulo. Você tem futuro, viu?" Meu mundo virou de cabeça para baixo, de traído e subestimado anotado por uma celebridade. As consequências rolaram rápido depois disso. O Ricardo perdeu tudo, incluindo sua reputação na cidade. E a Camila se mudou para longe, envergonhada. Eu me sentia vingado, mas mais do que isso, motivado. A Beatriz me deu mais espaço para criar, e eu comecei a atrair mais clientes com meus estilos únicos. A descoberta daquela traição me mudou profundamente. Eu via as pessoas de forma diferente agora, mais cauteloso, mas também mais confiante no meu talento. Olhando para trás, aquela traição foi o empurrão que eu precisava para crescer. Sem ela, talvez eu ainda fosse o auxiliar ingênuo, aceitando migalhas. Meu pai parou de zoar tanto quando viu as notícias locais sobre o salão se recuperando graças a mim. A vida no Bela Forma renasceu das cinzas, e eu estava pronto para o próximo passo, sem imaginar que a Fernanda ia me abrir portas que eu nem sonhava existirem. Não podia deixar aquela traição passar em branco. Com as provas no meu celular, os recibos falsos, as anotações e a gravação escondida, eu reuni coragem e decidi confrontar o Ricardo e a Camila no salão vazio, depois do horário de fechamento. Meu coração batia como um martelo no peito enquanto eu esperava eles terminarem o último corte do dia. A Beatriz já sabia de tudo, e tinha concordado em ficar escondida na copa, pronta para intervir se as coisas esquentassem. "André, você é corajoso. Vamos resolver isso juntos", ela me disse apertando minha mão. Quando as luzes principais foram apagadas e as clientes foram embora, eu chamei os dois para o balcão. "Preciso falar com vocês", disse, tentando manter a voz firme. O Ricardo ergueu uma sobrancelha, com aquele ar superior de sempre. "O que foi, auxiliar?" "Tá tarde, amanhã a gente conversa." Mas eu não recuei. Tirei o celular e mostrei os recibos na tela. "Eu sei de tudo. Os roubos, as vendas por fora, o plano de abrir um salão novo. Como vocês puderam fazer isso com a Beatriz? Comigo?" O rosto dele empalideceu, e a Camila começou a gaguejar, os olhos cheios de lágrimas. O caos começou ali. O Ricardo tentou negar tudo, dizendo que eram mal-entendidos e que eu estava louco. Mas quando toquei a gravação, com a voz dele falando sobre dividir lucros e se livrar de mim, ele explodiu. "Seu intrometido, você acha que sabe de tudo, mas é só um moleque sem futuro", ele gritou, avançando para cima de mim como se quisesse pegar o celular. Eu dei um passo para trás e a Camila chorou alto. "Ricardo, para! Foi você que me obrigou, eu não queria." A Beatriz saiu da copa nesse momento, o rosto vermelho de raiva. "Seus traidores! Depois de tudo que fiz por vocês." O confronto virou um furacão de acusações e lágrimas. O Ricardo tentou se justificar, dizendo que o salão estava falindo e que ele precisava do dinheiro para a família, mas era mentira. Os recibos mostravam luxos como viagens e compras caras. A Camila desabou, confessando que ajudava por medo de perder o emprego, mas que se arrependia. Eu me sentia traído até a alma. Vocês me zoavam, me chamavam de amador, mas eram vocês os falsos o tempo todo. Meu voz tremia, mas eu ficava firme, sabendo que a verdade estava do meu lado. A polícia chegou minutos depois, chamada pela Beatriz enquanto o Ricardo ainda gritava. Eles foram levados algemados, o Ricardo soltando ameaças. "Você vai se arrepender, André. Esse ramo é pequeno, ninguém vai te querer depois disso." Mas eu não me abalei. Naquela noite, sozinho no salão vazio, refleti sobre tudo. A dor da traição, as críticas do meu pai, as dúvidas que me corroíam. Mas no fundo, sentia uma vingança doce. Meu talento, que eles ignoravam, tinha salvado o dia. Dias depois, a Fernanda Oliveira voltou ao salão, trazendo amigas famosas da novela que gravava na região. Meu corte virou hit entre elas, e elas me indicaram para mais celebridades que passavam pela cidade.
De auxiliar traído a cabeleireiro requisitado, minha vida mudou num piscar de olhos. O Ricardo foi julgado e condenado por desvio, perdendo a licença profissional. E a Camila pediu perdão por carta, mas eu ignorei. A confiança quebrada não se conserta fácil. A Beatriz me fez sócio minoritário do Bela Forma, reconhecendo que sem mim o salão teria fechado. Comecei a viajar para cursos avançados em São Paulo, aprendendo técnicas de Hollywood, e o negócio cresceu com novas clientes atraídas pela minha reputação. O confronto foi o clímax da minha jornada, me lançando ao topo que eu nem imaginava possível. Meu pai, vendo fotos minhas com celebridades nas redes sociais, finalmente elogiou. Filho, eu estava errado, você provou que tem futuro. A lição veio dura, mas clara. A superação nasce da dor, e eu estava pronto para o desfecho triunfante. Depois do confronto explosivo, o Bela Forma renasceu das cinzas como uma fênix. Com o Ricardo atrás das grades por desvio de bens, e a Camila se mudando para longe da cidade para recomeçar, o salão ficou só comigo e a Beatriz no comando. Ela me promoveu a sócio pleno, dizendo que meu talento e honestidade eram o que o lugar precisava para sobreviver. Começamos devagar, reconquistando clientes antigas que ficaram chocadas com a história. E eu usei minhas ideias novas para atrair um público mais jovem, com pacotes de tratamentos inspirados em tendências internacionais. Meu pai, que sempre duvidou, pediu desculpas numa noite emocionante em casa. André, eu estava errado. Vi você na TV local falando do salão, e me orgulhei. Cabeleireiro dá futuro sim, quando se tem garra como você. Aquilo curou uma ferida velha. E minha mãe chorou de felicidade. A Beatriz se aposentou aos poucos, me deixando o negócio inteiro. E eu expandi, abrindo filiais em cidades vizinhas, empregando jovens como eu era. Auxiliares cheios de sonhos, mas sem chances. Hoje, atendo celebridades como a Fernanda Oliveira regularmente, viajando para sets de novela e eventos de moda, criando looks que saem em revistas e redes sociais. A traição me ensinou lições duras sobre confiança. Aprendi a ser mais cauteloso com as pessoas, a observar sinais sutis e a valorizar quem realmente está do meu lado. No começo, tinha noites de insônia, revivendo as críticas do Ricardo e as mentiras da Camila, mas transformei isso em combustível. Hoje, mentoro meus funcionários, contando minha história para motivá-los. Não deixem ninguém dizer que vocês não têm futuro. Provem com trabalho e honestidade. Refletindo sobre tudo, vejo que a dor da traição foi o catalisador da minha superação. Sem aquelas reviravoltas, talvez eu ainda fosse o auxiliar ingênuo, aceitando um salário baixo e sonhos adiados. Desombado e subestimado, me tornei dono de uma rede de salões, atendendo estrelas que o Ricardo só via na TV. A vingança veio sutil, no sucesso que conquistei. Não precisei pisar em ninguém. Só acreditei em mim quando ninguém mais acreditava. Às vezes, penso no Ricardo, que saiu da cadeia e agora trabalha num emprego qualquer, longe do ramo. Ele tentou me contatar uma vez, pedindo emprego, mas eu recusei educadamente. O passado ensina, mas não perdoa tudo. A Camila mandou uma mensagem anos depois, dizendo que mudou de vida, mas ignorei. Meu foco agora é no futuro. Expandir para São Paulo capital. Talvez lançar uma linha de produtos com meu nome. A jornada foi dura, cheia de lágrimas e noites sem dormir. Mas valeu cada segundo. E a maior lição de tudo isso? Não desista dos seus sonhos por causa das vozes negativas ao redor. Elas podem vir da família, de colegas, ou até de dentro de você mesmo. Supere as dúvidas, enfrente as traições de frente, e o futuro que te disseram que nunca viria pode se tornar maior do que você imaginava. Hoje, rio por último, com tesouras nas mãos e celebridades na agenda, provando que sim, cabeleireiro pode dar um futuro brilhante.